Estamos no Vietnã, um país marcado pela história, mas que pulsa com a vida. Um lugar onde tradições milenares se encontram com a modernização acelerada, onde os fantasmas da guerra permanecem nas sombras de imponentes penhascos de calcário e arrozais verdejantes. Esqueça seus preconceitos, seus livros de história, seus noticiários. Isso não é sobre John Wayne ou pelotões. Isso é sobre o Vietnã que a maioria dos turistas nunca vê. Os becos escondidos perfumados com nuoc mam e pimenta, os mercados movimentados repletos de frutas exóticas e frutos do mar frescos, o eco de risos e copos brindando vindo de bia-arroz familiares. Nas próximas semanas, vamos mergulhar na alma deste lugar. Vamos comer até não aguentar mais em tigelas fumegantes de pho, pechinchar por lembrancinhas em pagodes antigos e navegar pelo delta do Mekong em barcos simples. Apertem os cintos, crianças. Vai ser uma aventura e tanto. A história do Vietnã é uma tapeçaria tecida com fios de resiliência e resistência. Por mais de 1000 anos, eles lutaram contra os chineses, contra os franceses, contra os americanos. Cada invasão, cada ocupação, deixando sua marca na paisagem, na língua, na própria alma do povo. Você pode quase sentir no ar essa independência feroz, essa recusa em ser quebrado. Está no olhar desafiador da velha vendendo baguetes na esquina, no barulho das motos desafiando a ordem e a lógica, nas cores vibrantes e nos desenhos complexos que adornam os templos antigos. Mas a história aqui não é uma peça de museu empoeirada. Está viva, respira, sangra no presente. O legado da guerra, as munições não detonadas ainda à espreita no solo, as famílias dilaceradas, é um lembrete constante da fragilidade da paz e da força duradoura do espírito humano. E, no entanto, em meio às ruínas e às lembranças, há uma inegável sensação de esperança, uma energia vibrante que é impossível de ignorar. O Vietnã está se levantando, como uma fênix, das cinzas de seu passado, abraçando o futuro com uma fome que é emocionante e um pouco assustadora. Esqueça seus restaurantes chiques com estrelas Michelin, sua gastronomia molecular, suas espumas e emulsões. No Vietnã, a experiência culinária é uma jornada vibrante e sensorial, que transcende os limites da alta gastronomia. Aqui, as ruas são tomadas pelo chiado das panelas, o tilintar dos hashes e o aroma inebriante de especiarias que impregnam o ar. No Vietnã, a melhor comida se encontra nas ruas, nos mercados, nas casas de famílias que aperfeiçoam suas receitas há gerações. Essas receitas são passadas como heranças preciosas, cada geração adicionando seu próprio toque, mas preservando a essência do prato. Os mercados são um caleidoscópio de cores e sons, onde os vendedores exibem com orgulho seus produtos frescos, frutos do mar e carnes, todos prontos para serem transformados em obras-primas culinárias. É uma culinária baseada em sabores frescos e vibrantes, um delicado equilíbrio entre doce, azedo, salgado e picante, tudo sustentado por uma profundidade de umami que fará suas papilas gustativas cantarem. Os pratos são um banquete para os olhos e para o paladar, com verdes vibrantes, vermelhos intensos e amarelos dourados que indicam a explosão de sabores dentro. Cada mordida é uma mistura harmoniosa de texturas e sabores, um testemunho da habilidade e criatividade dos cozinheiros vietnamitas. Pense em ervas aromáticas como capim-limão e coentro, pimentas ardentes, que desobstruirão seus seios da face, e um uso generoso de molho de peixe, que o deixará de queixo caído. Esses ingredientes são a espinha dorsal da culinária vietnamita, cada um adicionando seu próprio caráter único ao prato. O capim-limão confere um brilho cítrico, o coentro adiciona um toque fresco e herbáceo, e as pimentas trazem um calor revigorante e viciante. O molho de peixe, com seu sabor profundo e saboroso, une tudo, criando uma sinfonia de sabor que é inconfundivelmente vietnamita. Você não viveu de verdade até tomar uma tigela de pho, o prato nacional do Vietnã. Pho é mais do que apenas uma refeição, é uma experiência. O caldo,
cozido por horas com ossos de boi, gengibre e anis estrelado, é rico e aromático, uma tela perfeita para as fatias tenras de carne e ervas frescas que se amontoam por cima. Os macarrões são sedosos e macios, proporcionando um contraste satisfatório com a crocância dos brotos de feijão e o sabor da lima. Cada colherada é uma revelação, uma viagem pelas camadas de sabor que tornam o pho tão amado. Imagine um caldo fumegante e perfumado, cozido por horas com ossos de boi, gengibre e anis estrelado, e então coberto com macarrão, fatias tenras de carne e uma montanha de ervas frescas. O processo de fazer pho é um trabalho de amor, que exige paciência e atenção aos detalhes. O caldo deve ser desengordurado e temperado na medida certa, o macarrão cozido na perfeição e as ervas e guarnições preparadas com cuidado. Quando tudo se junta, o resultado é uma tigela de pho reconfortante e emocionante, um verdadeiro reflexo da alma da culinária vietnamita. É o tipo de refeição que acalma a alma, aquece de dentro para fora. Compartilhar uma tigela de pho com a família e amigos é uma tradição apreciada no Vietnã, uma forma de se conectar e celebrar os prazeres simples da vida. O aspecto comunitário da refeição é parte integrante da cultura vietnamita, onde a comida não é apenas sustento, mas um meio de unir as pessoas. Seja em uma barraca de rua movimentada ou no conforto de casa, pho é um prato que incorpora o calor e a hospitalidade do povo vietnamita. Mas não se trata apenas de pho, pessoal. O cenário culinário do Vietnã é incrivelmente diversificado, com uma ampla gama de pratos que mostram a rica história e as influências culturais do país. Das ruas movimentadas de Hanoi à zona rural serena do delta do Mekong, cada região tem suas próprias especialidades e sabores que contribuem para a tapeçaria da culinária vietnamita. Estamos falando de banh mi, aquelas baguetes crocantes recheadas com recheios saborosos, um legado delicioso do colonialismo francês. Banh mi é um exemplo perfeito da fusão das tradições culinárias francesa e vietnamita, combinando a textura crocante e arejada de uma baguete francesa com os sabores fortes e vibrantes dos ingredientes vietnamitas. Os recheios podem variar, desde suculentas fatias de carne de porco a vegetais em conserva picantes, todos reunidos com uma camada de patê e um fio de maionese picante. Cada mordida é um contraste delicioso de texturas e sabores, um testemunho da engenhosidade e adaptabilidade dos cozinheiros vietnamitas. Estamos falando de goi cuon, aqueles delicados rolinhos de papel de arroz recheados com ervas frescas, macarrão de arroz e sua escolha de carne ou frutos do mar, mergulhados em um molho de amendoim picante que o fará chorar de alegria. Goi cuon, também conhecido como rolinhos primavera frescos, são uma alternativa refrescante e leve à variedade frita. O papel de arroz translúcido permite que as cores vibrantes das ervas e vegetais brilhem, criando um prato visualmente deslumbrante que agrada tanto aos olhos quanto ao paladar. O molho de amendoim, com sua textura cremosa e sabor picante, é o complemento perfeito, adicionando uma nota rica e saborosa que une tudo. E não vamos esquecer as carnes grelhadas, marinadas com perfeição e cozidas em fogo aberto. Seja carne de porco suculenta, frango tenro ou carne bovina suculenta, o sabor defumado e carbonizado da carne grelhada é um grampo da comida de rua vietnamita. As marinadas, geralmente feitas com uma combinação de molho de peixe, alho e açúcar, conferem à carne uma profundidade de sabor simplesmente irresistível. Servidos com um acompanhamento de ervas frescas e um molho para mergulhar, esses espetos grelhados são um exemplo perfeito do equilíbrio de sabores e texturas que definem a culinária vietnamita. Outro prato imperdível é o bún chả, uma especialidade de Hanoi que consiste em carne de porco grelhada servida com macarrão de arroz, ervas frescas e um molho picante para mergulhar. A carne de porco é marinada e grelhada com perfeição, com um exterior defumado e caramelizado e um interior suculento e macio. O macarrão proporciona um contraste leve e refrescante, enquanto as ervas adicionam um toque de frescor. O molho para mergulhar, feito com molho de peixe, suco de limão e açúcar, une tudo, criando uma mistura harmoniosa de sabores que é satisfatória e viciante. Na cidade antiga de Hoi An, você encontrará Khao Lao,
um prato de macarrão único que é rico em história e tradição. Os macarrões, feitos com água de um poço específico em Hoi An, têm uma textura e um sabor distintos que os diferenciam de outros macarrões vietnamitas. O prato é normalmente servido com fatias de carne de porco, ervas frescas e croutons crocantes, todos reunidos com um caldo saboroso. A combinação de texturas e sabores no Khao Lao é um verdadeiro reflexo da herança culinária de Hoi An, uma cidade que tem sido um caldeirão de culturas e culinárias por séculos. Outra especialidade regional é o My Quang, um prato de macarrão da região central do Vietnã. My Quang é caracterizado por seus macarrões com infusão de açafrão, que dão ao prato uma cor amarela vibrante. Os macarrões são normalmente servidos com uma variedade de coberturas, incluindo camarão, carne de porco e ovos de codorna, todos reunidos com um caldo rico e saboroso. O prato é decorado com ervas frescas, amendoins e biscoitos de arroz crocantes, adicionando um contraste delicioso de texturas e sabores. My Quang é um exemplo perfeito da criatividade e diversidade da culinária vietnamita, mostrando os ingredientes e tradições culinárias únicos da região central. Na região sul do Vietnã, você encontrará Hue Thieu, uma sopa de macarrão que é um alimento básico do delta do Mekong. Hue Thieu é normalmente feito com um caldo claro e saboroso, macarrão de arroz e uma variedade de coberturas, incluindo camarão, carne de porco e ovos de codorna. O prato é decorado com ervas frescas e um pouco de limão, adicionando um toque de frescor ao caldo rico e saboroso. Hue Thieu é um exemplo perfeito da simplicidade e elegância da culinária vietnamita, onde o foco está em ingredientes frescos e de alta qualidade e no equilíbrio habilidoso de sabores. E não vamos esquecer as sobremesas. A culinária vietnamita oferece uma variedade de guloseimas doces, que são a maneira perfeita de terminar uma refeição. Uma sobremesa popular é o Xe, uma sopa doce feita com uma variedade de ingredientes, incluindo feijão, frutas e leite de coco. Xe é normalmente servido frio, tornando-se um final refrescante e satisfatório para uma refeição. A combinação de texturas e sabores no Xe é um verdadeiro reflexo da criatividade e diversidade da culinária vietnamita, mostrando os ingredientes e tradições culinárias únicos do país. Outra sobremesa popular é o Bánh Flan, uma versão vietnamita do clássico creme caramel francês. Bánh Flan é feito com um creme rico e cremoso, que é coberto com uma camada de molho de caramelo. A sobremesa é normalmente servida gelada, tornando-se um final refrescante e indulgente para uma refeição. A combinação do creme suave e cremoso com o rico molho de caramelo é um exemplo perfeito da fusão das tradições culinárias francesa e vietnamita, mostrando os sabores e técnicas únicos de ambas as cozinhas. A culinária vietnamita é uma verdadeira tapeçaria culinária, tecida com os fios da história, cultura e tradição. Cada prato conta uma história das pessoas que o criaram, dos ingredientes que entraram nele e do amor e cuidado que foram dedicados à sua preparação. Esteja você saboreando uma tigela de pho nas ruas de Hanoi, saboreando um banh mi em um mercado movimentado, ou se deliciando com uma tigela de Xe no conforto de sua casa, você está experimentando um pedaço da rica herança culinária do Vietnã. Então, da próxima vez que você estiver procurando por uma aventura culinária, esqueça os restaurantes chiques e vá para as ruas do Vietnã, onde os verdadeiros sabores do país ganham vida. Esqueça os cartões postais, esqueça os folhetos brilhantes, nada, e eu quero dizer, te prepara para a beleza pura da Baía de Ha Long. Pilares de calcário imponentes, envoltos em névoa, erguem-se das águas verde esmeralda como os ossos de algum deus esquecido. É uma paisagem que parece antiga e alienígena, um lugar onde você quase pode acreditar nas lendas de dragões e criaturas míticas. Você poderia passar a vida inteira explorando essas águas, navegando por enseadas escondidas e lagoas ensolaradas. Cada curva revela uma nova vista, mais deslumbrante que a anterior.
É o tipo de lugar que te faz querer abandonar o roteiro, alugar um junco e se perder maravilhosamente. Mas não é apenas a paisagem que cativa, é a quietude. Aqui, na água, a cacofonia da vida em terra se esvai. Os únicos sons são o suave bater das ondas no casco, os gritos das aves marinhas no alto e o sussurro do vento nas velas. Por um momento, você pode esquecer os prazos, os e-mails, a rolagem infinita das redes sociais. Aqui, cercado pela beleza crua e elementar da Baía de Halong, você pode simplesmente ser. Hanoi, uma cidade onde o passado sussurra em cada esquina. As ruas de Hanoi são como um museu vivo, onde cada edifício, cada beco e cada esquina conta uma história. A cidade é uma tapeçaria tecida com fios de história, cultura e tradição. Ao caminhar pelas ruas, você quase pode ouvir os ecos do passado, as vozes daqueles que percorreram esses caminhos antes de você. A cidade é uma prova da resiliência e do espírito do povo vietnamita, que suportou tanto e ainda assim continua a prosperar. Onde templos antigos ficam à sombra de edifícios coloniais em ruínas. Esses templos não são apenas locais de culto, mas também símbolos da rica herança cultural da cidade. Eles permanecem como testemunhas silenciosas da passagem do tempo, suas paredes adornadas com esculturas intrincadas e seus pátios cheios com o cheiro de incenso. Os edifícios coloniais, por outro lado, contam uma história diferente. São vestígios de uma época passada, suas outrora grandes fachadas agora desgastadas pelo tempo. No entanto, eles também têm um certo charme, uma lembrança da história complexa da cidade. O ar é denso de história, cheiro de óleo diesel e algo mais. É um cheiro que é exclusivamente Hanoi, uma mistura do antigo e do novo, do tradicional e do moderno. Ao navegar pelas ruas movimentadas, você não pode deixar de ser cativado pela energia e vibração da cidade. O som das buzinas das motos enche o ar, misturando-se com a conversa dos vendedores ambulantes e o riso das crianças. É uma sobrecarga sensorial, mas da melhor maneira possível. Algo que você não consegue definir, mas que te envolve. Há uma certa magia em Hanoi, uma qualidade intangível que te atrai e te faz querer explorar cada canto e recanto. É uma cidade que te convida a se perder, a vagar sem rumo e descobrir seus tesouros escondidos. Dos becos estreitos do bairro antigo às largas avenidas do bairro francês, há sempre algo novo para ver e experimentar. Esta é uma cidade que viu de tudo, de imperadores a revolucionários, e carrega suas cicatrizes com uma espécie de orgulho cansado. Os marcos históricos espalhados pela cidade são um testemunho de seu passado tumultuado. As cidadelas antigas, os grandes palácios e os memoriais de guerra contam histórias de triunfo e tragédia, de resiliência e resistência. São lembretes das lutas e sacrifícios que moldaram a cidade e seu povo. Você vem a Hanoi pela comida, uma das melhores do mundo, mas fica pela atmosfera. A cena culinária da cidade é um banquete para os sentidos, com vendedores ambulantes de comida oferecendo uma variedade estonteante de pratos. Do saboroso pho ao crocante banh mi, cada mordida é um gostinho da rica herança culinária do Vietnã. Mas não é só a comida que te faz voltar. É a atmosfera, o senso de comunidade e camaradagem que permeia a cidade. Esteja você sentado em um banquinho de plástico minúsculo em um restaurante de rua, ou jantando em um restaurante chique, você se sente parte de algo especial. As ruas são um balé caótico de motos, bicicletas e pedestres, todos fluindo uns ao redor dos outros com um entendimento tácito. É uma dança que parece caótica para o olho destreinado, mas há um ritmo e um fluxo nela. As motos entram e saem do trânsito com uma graça que é quase hipnotizante, enquanto os pedestres navegam pelas ruas com uma confiança que vem de anos de experiência. É uma prova da resiliência e adaptabilidade do povo de Hanoi, que aprendeu a prosperar em meio ao caos. É uma cidade que nunca dorme, mas também sabe como saborear uma boa xícara de café, forte e doce, como o próprio povo. A cultura do café em Hanoi é algo para ser experimentado. As cafeterias tradicionais,
com suas mesas baixas e banquinhos minúsculos, são um refúgio para moradores e turistas. Aqui, você pode se sentar e observar o mundo passar, saboreando uma xícara de café forte e doce. É um momento de calma em meio à agitação da cidade, uma chance de desacelerar e saborear os prazeres simples da vida. Hanoi é uma cidade de contrastes. É um lugar onde o antigo e o novo coexistem em harmonia, onde tradição e modernidade se misturam perfeitamente. A arquitetura da cidade é um reflexo disso, com antigos pagodes lado a lado com modernos arranha-céus. Os mercados movimentados, com suas cores vibrantes e atmosfera animada, contrastam com os lagos tranquilos que pontilham a cidade. É uma cidade em constante evolução, mas que permanece profundamente enraizada em sua história e tradições. Você pode encontrar pagodes antigos ao lado de arranha-céus modernos, mercados movimentados ao lado de lagos tranquilos. A justaposição desses elementos cria uma paisagem urbana única e cativante. Os antigos pagodes, com seus designs intrincados e atmosfera serena, oferecem um vislumbre da herança espiritual da cidade. Os arranha-céus modernos, por outro lado, são uma prova do rápido desenvolvimento e crescimento de Hanoi. Os mercados movimentados são uma sobrecarga sensorial, com suas cores vibrantes, aromas tentadores e sons animados. Os lagos tranquilos, com suas águas calmas e arredores exuberantes, oferecem um retiro tranquilo da agitação da cidade. É uma cidade antiga e moderna, caótica e serena. Essa dualidade é o que torna Hanoi tão fascinante. É um lugar onde você pode vivenciar o melhor dos dois mundos, onde você pode mergulhar na rica história e cultura da cidade, enquanto desfruta das conveniências e comodidades da vida moderna. A energia da cidade é contagiante, e seu charme é inegável. É um lugar que captura seu coração e deixa uma impressão duradoura. Mas uma coisa é certa: Hanoi vai te envolver. É uma cidade que fica com você muito depois de você ter ido embora. As lembranças de suas ruas movimentadas, seus mercados vibrantes e seus lagos serenos permanecem em sua mente. O sabor de sua comida, o cheiro de seu incenso e o som de suas buzinas de moto se tornam parte de você. É uma cidade que deixa uma marca, um lugar pelo qual você não pode deixar de se apaixonar. Ficará com você muito depois de você ter deixado seu abraço úmido. As lembranças de Hanoi são como um abraço caloroso, uma lembrança reconfortante do tempo que você passou nesta cidade incrível. As imagens, sons e cheiros de Hanoi tornam-se parte de você, um lembrete constante do charme e caráter únicos da cidade. É um lugar que deixa uma impressão duradoura, uma cidade em que você não pode deixar de pensar muito depois de voltar para casa. Você vai se pegar desejando o sabor do pho, o cheiro de incenso e o som das buzinas das motos muito depois de voltar para casa. As lembranças da vibrante vida de rua de Hanoi, sua comida deliciosa e sua rica herança cultural ficarão com você. É uma cidade que deixa uma impressão duradoura, um lugar pelo qual você não pode deixar de se apaixonar. Seja o sabor de uma tigela fumegante de pho, o cheiro de incenso flutuando no ar, ou o som de buzinas de moto ecoando ao longe, Hanoi tem um jeito de te envolver e ficar com você muito depois de você ter ido embora. Vietnã, um país em movimento. Antes devastado pela guerra, emergiu como uma das economias que mais crescem no mundo. O espírito empreendedor é palpável, desde os arrozais do delta do Mekong até as ruas movimentadas de Hanoi. Eles provaram as dificuldades e agora estão famintos por uma vida melhor. Café. É a força vital da nação, alimentando as manhãs e as noites. O Vietnã é o segundo maior produtor mundial de café, e o aroma dos grãos torrados enche o ar como um canto de sereia. De barracas de rua humildes a cafés chiques, o ritual do café é levado a sério aqui. Mas não é só café. Têxteis, eletrônicos, manufatura. O Vietnã está se tornando uma potência global. As fábricas fervilham de atividade, impulsionadas por uma força de trabalho jovem e ambiciosa. O investimento estrangeiro chega em massa, ansioso para explorar esta economia dinâmica. As cicatrizes da guerra ainda são visíveis, mas estão desaparecendo. Uma nova geração está surgindo, determinada a construir um futuro melhor para si e para seu país.
E eles estão fazendo isso com uma tenacidade e ética de trabalho que são impressionantes e inspiradoras. O sol se põe sobre o delta do Mekong, lançando um brilho dourado na água. Mais um dia termina nesta terra de contrastes, um país às voltas com seu passado, presente e futuro. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada incrível pelo Vietnã. De sua rica história ao seu futuro promissor, o Vietnã continua a encantar e inspirar. Até a próxima, boas viagens.